Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a sua presença. Lembrando você que está assistindo e ainda não recebe gratuitamente as mensagens via WhatsApp, sugiro que você se cadastre na lista para receber de forma gratuita todas as manhãs ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp. Para você se cadastrar é muito simples, é só você clicar no botão na descrição desse vídeo que vai levar você até o meu WhatsApp. Eu cadastro você e você recebe então todas as manhãs uma série de mensagens e ensinamentos da Rap Science para você poder praticar no seu dia. Nós daremos início agora à prática de orações. Vamos lá. Ó Senhor, El Cantar e Mestre Ryu Hokawa, agradeço pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais, os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam,
somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente ou o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo, não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver demônio no próximo mundo, somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantar, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver.
El cantare healing. El cantare healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, Mestre Ryuho Okawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Falando sobre o tema de hoje, as dicas para não se preocupar em excesso com os problemas, um tema bastante relacionado ao nosso dia a dia. As preocupações são algo que você mesmo cria. A gente precisa entender isso, que a gente não está imune a problemas e dificuldades, ninguém nunca estará, enquanto a vida haverá problemas, mas a questão é, se a gente está criando preocupações em excesso. Esse é o ponto-chave. Se a gente está se preocupando demais com aquilo que não seria necessário, tamanha preocupação. E a gente tem essa capacidade. Como existe a lei da substituição, que é aquela lei na qual dois pensamentos contraditórios não ocupam a mente ao mesmo tempo, ou você se preocupa ou você troca o seu pensamento por exemplo, tranquilidade ou foco. Você pode ficar focado no seu dia e esquecer o futuro. Você tem a habilidade de fazer isso, você tem controle nisso. Em relação ao passado, isso também é verdade. Se alguém, por exemplo, me fere com palavras e eu fico profundamente magoado com isso durante 10 anos, é minha responsabilidade. Porque a pessoa me magoou, ela disse algo rude para mim, ela apontou um defeito meu, ela até mesmo me ofendeu. Bom, pode ser que eu tenha uma parcela de responsabilidade nisso, pode ser que a pessoa estivesse tendo um dia ruim, eu provoquei ela, ou ela é simplesmente mal educada. Só que ela dizer algo que me fere é responsabilidade dela. Eu ficar remoendo aquilo por 10 anos, aí já é minha responsabilidade também. Por isso, a importância do autocontrole, de você saber controlar os seus pensamentos. Ao invés de só condenar os outros, só condenar o ambiente, busque chamar a responsabilidade para você e buscar entender se você não está criando preocupações demais, se você não está remoendo demais o passado e ficando ansioso demais em relação ao futuro. Então, essa é uma visão importante para que você tenha no seu dia a dia. Porque você pode tomar a decisão de esquecer o passado. Você pode decidir isso, você pode você mesmo determinar chega, hoje eu perdoo essa pessoa, essa semana eu vou perdoar. E você coloca um limite no seu sofrimento. A partir do momento que você colocou um limite, a sua mente vai trabalhar para conquistar aquilo que você tanto está determinado em conquistar. Então, você próprio tem que criar isso. É você que cria o limite de sofrimento. Por incrível que pareça, você tem esse poder. É importante você acreditar nisso. Tenha fé, acredite nisso. Que você tem a capacidade de controlar e diminuir as suas preocupações. Cada um de nós cria os próprios pensamentos e preocupações em excesso. Esse é o ponto-chave. Como o mestre nos ensina no Sutra as palavras da verdade proferidas por Buda, quem controla o barco é você, a sua mente. A vara de bambu está na sua mão e você está ali controlando
esse barco ao longo da vida. É você que controla. Essa é a lição mais importante desse sutra. Quem está controlando o barco é você. Por isso a importância de recitar esse sutra diariamente. Se você não recita ainda esse sutra, eu sugiro que você diariamente recite esse sutra, para se lembrar principalmente desse fato. Então, antes da gente reclamar sobre o que acontece ou sobre os acontecimentos negativos, primeiro a gente tem que analisar o nosso caráter e verificar se a gente não tem a tendência de se preocupar demais. Como dizia o filósofo Montaigne, sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece. Sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. Você sofre mais pelo que você imagina do que pelo que de fato acontece ou com a realidade. Ou se a gente tem a tendência de se preocupar com aquilo que é pequeno demais. Aqueles pequenos acontecimentos do dia que vão minando você até que eles destruam você por completo. Tem aquele exemplo do livro do Dale Carnegie, dos pernilongos pequenininhos, pequenos besouros. Um besouro que dá para você espremer ele no dedo, assim, ele é um minúsculo, é um besourinho de nada. E ele conseguiu, pouco a pouco, todo dia ele vai comendo a árvore, comendo a madeira da árvore, um monte deles, vão comendo ali, e uma árvore que é extremamente forte, robusta, aguenta tempestade, neve, tudo, ela cai, por causa de um besourinho pequenininho. As pequenas chatices do dia fazem isso também com você. Por isso, tome a decisão de sempre analisar se você está levando muito a sério aquilo que é pequeno. E aquilo que é pequeno, trate como pequeno. Releva, deixa para lá. Você não precisa sofrer por causa de coisa minúscula. Deixa quieto. Não vale a pena sofrer por isso. A vida é curta demais para ser pequena. A gente tem que tomar a decisão, você tem que estar determinado em ter uma mente mais calma, não levar tão a sério os acontecimentos e deixar de fazer tempestade em copo d'água. É assim que você consegue se preocupar menos com os seus problemas. Então, a determinação é o primeiro passo. A única forma de você superar a tendência de se preocupar em excesso com os problemas é você se determinar em preocupar menos. Você tem que tomar a decisão de estar determinado em se preocupar menos. A partir disso, então, tudo vai começar a mudar. Você tem que ter a determinação de buscar ter uma mente mais alegre, a decisão de mudar o seu caráter, buscar construir um caráter diferente. Dessa forma, gradualmente, você vai conseguindo conquistar essa mente mais alegre. Gradualmente, todo dia trabalhando, você vai conseguir conquistar esse coração mais calmo. Se, por exemplo, você sofre por complexo de perseguição por causa de alguma falha do passado, se você acha que todo mundo está falando mal de você, se você acha que todo mundo está te perseguindo, que todo mundo é seu inimigo, você tem que abandonar essa mentalidade. Porque a verdade é que as pessoas só se preocupam com elas. Ninguém está tão preocupado assim com você. O mesmo Dale Carnegie comenta um estudo no qual foi gravado qual palavra as pessoas mais falam no telefone. E adivinha só qual é a palavra? Eu. É a palavra eu. Eu, isso, eu, aquilo, meu, eu. É só isso, o ser humano é isso. Ele é eu, ele só pensa nele. Então ninguém está tão preocupado assim com você. E você não precisa se preocupar tanto com o que os outros estão pensando de você. Porque, na verdade, as pessoas não estão pensando em você. Elas estão pensando nelas. Aí você pode abandonar o seu complexo de perseguição. E existem duas dicas para você cultivar uma mente mais alegre. A primeira é você aprender as lições com o fracasso. Você errou, você quebrou a cara, você caiu. Aprenda uma lição e esqueça. Não chore pelo leite derramado. Aprenda uma lição daquilo, esquece aquilo e siga em frente. E a outra forma é você encontrar a oportunidade dentro do fracasso para mudar as coisas para melhor. Uma vez que você encontrou uma lição, você usa essa lição como oportunidade para você melhorar. Uma pessoa que, por exemplo, está endividada,
É um fracasso. Você contraiu uma dívida imensa. Fracassou. Qual que é a lição que tem dentro disso? Agora uma vez que eu gasto demais, eu sou ganancioso. Uma vez que você identificou a lição dentro daquilo, você usa isso para melhorar. Bom, a partir de agora, então, eu vou economizar mais. Eu nunca mais empresto dinheiro na minha vida. Ou vou arrumar outro trabalho. E assim por diante. Assim você vai se transformando conforme você fracassa, aprende lições, você cai e levanta. Tem um ensinamento do mestre que é, quando tem muito gelo, tem muita água. Que significa que quanto mais lições você tem na sua vida, mais sabedoria você vai ter. Mais aprendizado você tem. Você não tem que errar de propósito, não é isso. Você tem que evitar o erro ao máximo. Mas, se você errou, aprenda. Use aquilo como uma oportunidade de mudança. A gente também, muitas vezes, acaba ficando no meio de um turbilhão. Muita coisa acontecendo. Você fica perdido. E é no meio desse turbilhão é difícil você enxergar a situação como um todo. Mas você tem que parar, então. Se você vê que você está muito agitado, muito agitada, você tem que parar, tirar um momento de silêncio, 15 minutos de reflexão por dia, para você se analisar, você analisar a sua vida, você sai do turbilhão e busca analisar aquilo de cima, olhar o quadro geral, enxergar a sua vida como um todo. Aí você consegue se preocupar menos com os seus problemas. E conforme você vai vivendo, você vai acumulando lições, você tem que utilizar essas lições para subir um degrau acima, 2 degraus acima, e analisar de cima os seus problemas. Isso é o poder da sabedoria, quando você consegue desenvolver uma perspectiva mais elevada. Você, com sabedoria, você pode adquirir sabedoria em livros. Os livros do Mestre Okawa, por exemplo, tem diamantes de sabedoria naqueles livros. Você pode extrair esses diamantes de sabedoria e aplicar esses diamantes na sua vida. Porque você vai enxergar as situações numa perspectiva mais elevada. Aí você consegue resolver os problemas. Um exemplo são os adolescentes. Quando nós somos adolescentes, os problemas da adolescência parecem ser insuperáveis. Um relacionamento que se rompe, uma nota ruim na escola, enfim, os problemas de adolescente. Aquilo lá é o fim do mundo para o adolescente. Porém, uma vez que ele conversou com alguém que tem mais experiência, essa pessoa com mais experiência vai dar conselhos ou dicas como se aquilo fosse normal, aquilo fosse comum. Mas como assim para ele é tão fácil? Porque muito possivelmente uma pessoa mais experiente, 50, 60, 70 anos, ela já passou por aquela situação. E ela sabe o caminho para resolver aquilo. E isso faz com que ela tenha uma perspectiva mais elevada, e ela consegue tratar aquele problema como algo menor, como ela está vendo de cima, aquele problema acaba diminuindo. Mas não é só um tempo que você adquire isso. Com leitura, com conhecimento, você consegue também adquirir uma perspectiva mais elevada e então resolver os seus problemas, ou os problemas que você não consegue resolver, se preocupar menos com eles, para você conseguir viver de uma forma mais alegre. Então você tem que buscar olhar o mesmo problema e analisar por uma perspectiva mais elevada. Por isso a importância de estudar os ensinamentos da Rap Science, você adquirir conhecimento e, além disso, você tirar um tempo do seu dia para refletir. Você tem que incluir a prática de reflexão. A prática fabulosa que você pode começar a fazer, acredito que muitos já têm esse hábito, essa prática, é recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor, oração ao Espírito Guardião ao Espírito Guia, que é esse livro de oração, praticar respiração profunda e praticar reflexão. Você vai levar 20 minutos do seu dia. E isso vai gerar uma mudança tremenda na sua maneira de pensar, na sua maneira de enxergar as situações.
Geralmente, os problemas não são tão sérios quanto a gente imagina. Existem problemas sérios, é claro, mas pode ser que em uma grande parte dos problemas, uma grande quantidade de problemas, nós estejamos aumentando aquilo demais. Por isso, busque ter uma mente mais alegre, menos preocupada e não levar tudo tão a sério. Como se diz aqui no Brasil, não levar tudo a ferro e fogo. Sempre esfria as emoções. Esfria, 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 esfria. Deixa a sua emoção bem gelada. Esfria e analisa racionalmente aquilo, com base em fatos. Se realmente vale a pena se sofrer tanto por essas situações. Resumindo o ensinamento de hoje, dicas para não se preocupar em excesso com os problemas. Resumindo o que nós conversamos em 6 pontos. Primeiro, as preocupações são algo que você mesmo cria. Você próprio está criando as preocupações. Entenda isso. Você está criando muitas preocupações. Busque controlar, busque dominar a sua mente para reduzir as suas preocupações. Segundo, você pode escolher diminuir as preocupações. Você tem que fazer essa escolha consciente em se preocupar menos, em viver mais hoje, estar presente no seu dia, viver as suas 24 horas. Aí você vai se preocupar menos, mas você tem que estar determinado a fazer isso. Terceiro, analise se você não tem a tendência de se preocupar demais. Então, sempre se observe, no seu momento de reflexão, durante a noite, vê se durante o dia você não tem a tendência de se preocupar demais, se você não está exagerando nas suas preocupações. Quarto, determinação é o primeiro passo para diminuir as preocupações. Quinto ponto, existem 2 maneiras de cultivar uma mente mais alegre. Primeiro, aprender lições com o fracasso. Utilize o fracasso como um professor. Extraia lições do fracasso. Segundo, encontre no fracasso a oportunidade de mudança. É naquele fracasso que você tem uma chance de mudar. Assim você cria uma mente mais alegre, porque você se desapega daquilo. Você não trata aquilo como um carrasco, um fracasso como um carrasco, você trata como um professor. Você vai ter uma mente mais alegre quando você extrair lições do seu fracasso e quando você encontrar no fracasso a oportunidade de mudança. É o fracasso como oportunidade de mudança. Sexto e último ponto, a maioria dos nossos problemas não são tão sérios quanto imaginamos. Existem problemas sérios na nossa vida? Claro que sim. Tem problemas que são muito sérios. Porém, não todos. Uma pequena parcela dos problemas são realmente sérios. Esses tem que levar a sério mesmo. Mas aquela grande parte de problemas que são pequenos, trate eles como pequenos. A vida é curta demais para ser pequena. Aquilo lá é pequeno, isso aí não vai me afetar. Problema minúsculo, daqui a pouco passa. E aí você vai conseguir ter uma mente mais alegre e não vai se preocupar tanto com os problemas. Assim nós encerramos as orações de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Você que não recebe ainda ensinamentos da Reb Science via WhatsApp, clica aqui no link na descrição do vídeo para você se cadastrar nesta lista gratuita para receber os ensinamentos todas as manhãs no seu WhatsApp. Então agradeço a presença de todos, tenham um excelente sábado e um ótimo final de semana.